Eu lembro de flashes, não de cenas completas. O cheiro de cordite queimado ainda grudado no meu uniforme. O som metálico das placas de aço do campo de treinamento vibrando quando a granada de luz estourou perto demais. E depois, o silêncio. O tipo de silêncio que a gente só escuta quando a vida decide pausar sem pedir permissão. Dizem que eu gritei o nome do meu instrutor antes de cair, que ainda tentei me arrastar mesmo com o sangue quente descendo pela minha testa. Eu não me lembro disso. Na minha cabeça, a última imagem antes de tudo escurecer foi o céu. Tão azul, tão limpo, tão indiferente ao fato de que eu estava prestes a desaparecer. Entrei em coma antes mesmo de chegar ao hospital militar. Meu corpo desligou. Minha mente afundou num lugar onde não havia dor, nem ruído, nem tempo. Só escuridão e uma estranha sensação de espera. O que ninguém sabia, o que nem eu compreendia direito na época, é que a consciência escuta mesmo quando o corpo não reage. Algumas vozes vinham distantes, como se estivessem atrás de paredes grossas. Outras chegavam nítidas, cortantes como lâminas. E uma delas eu reconheci na hora. A voz do meu pai. Ele estava parado ao lado da cama quando eu senti a presença dele pela primeira vez. Não pude ver, não pude me mover, mas o peso dele no cômodo era o mesmo que eu senti a vida toda. Impaciência, cobrança, desprezo mascarado de autoridade. Ele sempre foi assim. Sempre me tratou como se eu fosse um soldado recruta que precisava ser dobrado, não uma filha que precisava de apoio. Se eu escolhi a carreira militar aos 18 anos, foi justamente para fugir dessa casa que nunca foi lar. Então, quando ouvi a voz dele no hospital, uma parte de mim achou que ele tinha mudado, que talvez, ao me ver presa a tubos e máquinas, ele finalmente tivesse percebido que não era invencível, que eu precisava dele, mesmo que fosse só dessa vez. Mas a frase que ouvi em seguida me tirou essa ilusão pela raiz. Deixem ela morrer. Não vamos pagar pela cirurgia. Repito mentalmente essa frase desde o dia em que acordei. Na hora, presa naquela escuridão, eu achei que estava imaginando. Achei que era um delírio. Uma memória embaralhada de alguma discussão antiga. Mas então veio o silêncio do médico, o pigarro constrangido, a hesitação. A resposta que cortou qualquer esperança que eu ainda tivesse de ter ouvido errado. Senhor, sua filha tem chance de recuperação, mas precisamos autorizar os procedimentos. E então meu pai, com a frieza que ele reservava para contas atrasadas e boletos de luz. Se custar mais do que o seguro cobre, não façam. Ela sabe dos riscos dessa carreira. Não vamos jogar dinheiro fora. Dinheiro. Sempre dinheiro. Minha vida, reduzida a números numa planilha mental de um homem que nunca pagou sequer meu material escolar sem reclamar. Eu quis gritar, quis me levantar, arrancar os tubos, jogar na cara dele tudo que engoli por anos. Mas coma não permite indignação. Minha boca não abriu, meu corpo não respondeu. Só minha mente ouviu e traiu a mim mesma, registrando cada sílaba como um golpe. Em algum momento durante aquela conversa, outra presença entrou na sala. Uma voz masculina, séria, calma, mas firme. Meu advogado militar. Eu tinha assinado uma procuração anos antes para casos emergenciais, pensando que nunca precisaria usar. Mas ali estava ele, sentado num canto, testemunhando tudo. Eu não ouvi o que ele disse. Só ouvi um clique. Ele estava gravando. Meu pai não percebeu. Ele nunca percebeu nada que não girasse em torno dele. Assinou papéis sem perguntar detalhes. Entre eles, o documento que mais tarde eu veria com as mãos tremendo. A ordem de não ressuscitar. Ele assinou meu destino numa linha sem sequer perguntar meu tipo sanguíneo. E naquela mesma noite, enquanto meu cérebro flutuava entre sombra e consciência, ouvi o som dele levantando da cadeira, suspirando como se tudo aquilo fosse uma grande inconveniência. Se ela morrer, pelo menos não ficamos com dívidas. Foram as palavras finais dele antes de sair do quarto. O tempo inverteu para mim ali dentro. Às vezes parecia que minutos duravam horas. Outras vezes, que horas evaporavam em segundos. Alguns membros da equipe médica falavam comigo mesmo, sabendo que eu não podia responder. Uma enfermeira tocava minha mão suavemente quando trocava os curativos, e era como um feixe de luz num túnel sem fim. Eu me agarrava àquele toque para não afundar no vazio. Não sei quanto tempo fiquei assim. 3 dias? 1 semana? 1 mês? Não existe calendário dentro de um coma. Existe apenas espera. Um dia, porém,
Algo mudou. Eu senti uma pressão no peito, como se um peso estivesse me puxando de volta para a superfície. Meu corpo inteiro parecia afogado e alguém estivesse tentando me trazer à tona. Meus dedos mexeram primeiro, quase imperceptíveis. Depois minha respiração ficou mais profunda, mais presente. E então, lentamente, como se o mundo estivesse sendo desenhado diante dos meus olhos, eu acordei. A primeira coisa que vi foi o teto, branco, frio, impessoal. A segunda foi o rosto da enfermeira. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas sincero. Seja bem-vinda de volta, sargento. Minha garganta doeu quando tentei falar, então apenas pisquei em resposta. Ela chamou alguém, e quando meu advogado entrou no quarto, eu senti que algo maior que a minha própria sobrevivência estava prestes a acontecer. Ele não disse parabéns. Não disse que bom que você voltou. Ele apenas colocou o tablet na minha mão ainda fraca, inclinou a tela e deu play. Eu ouvi a frase, de novo, e de novo, e de novo. A voz do meu pai, rouca, irritada, cortando minha alma com uma precisão quase clínica. Deixem ela morrer. Não vamos pagar pela cirurgia. Eu não chorei, não tremi, não perguntei nada. Apenas devolvi o tablet ao advogado com um movimento lento, calculado. Naquele instante, entendi que uma parte de mim morreu naquele hospital, mas não era a que ele queria. Era a que ainda esperava que ele fosse um pai. O advogado respirou fundo. Quando estiver pronta, podemos conversar sobre as medidas legais. Eu apenas fechei os olhos. Eu sobrevivi. Agora era a vez dele enfrentar as consequências. E eu sabia, com uma clareza quase cruel, que quando eu desse meu primeiro passo fora daquele hospital, nada mais seria como antes. Minha vida inteira tinha acabado de mudar, e a dele também. Ele só não sabia disso ainda. A luz do quarto parecia mais agressiva depois que voltei para o mundo dos vivos, como se estivesse irritada comigo por ter retornado depois de ter sido praticamente descartada pelos que deveriam ser minha âncora. A médica entrou para checar meus sinais enquanto murmurei um água, que mais parecia uma rachadura no ar do que uma palavra inteira. Ela me entregou um copo com canudo e observou meus movimentos com o tipo de cuidado que só alguém que trabalha todos os dias com a fragilidade humana consegue demonstrar. Minha mão tremia, enquanto tentava apoiar o canudo entre os lábios. Não porque eu estava fraca, mas porque tinha acabado de acordar, como alguém que soube que o próprio pai tentou economizar na minha vida. Me acostumar com essa informação exigiria mais força do que reabilitação física. Poucas horas depois, ainda com o tubo de soro preso ao braço e a cabeça pesada como se carregasse uma tonelada de pensamentos inacabados, meu advogado voltou. Ele não parecia surpreso por eu estar consciente. A postura dele era a mesma de quando assistia ao vídeo. Profissional, cauteloso, totalmente neutro, como se estivesse analisando uma cliente que poderia desmoronar a qualquer momento. Mas eu não desmoronei. Eu olhei para ele como se estivesse observando a única pessoa naquele momento que não tinha me traído. Ele puxou uma cadeira, se sentou, apoiou os cotovelos no joelho e disse calmamente que eu precisava ouvir tudo com a cabeça fria, que existiam detalhes mais graves além do vídeo, que a intenção dele era apenas me preparar para o que viria a seguir. Eu não respondi, apenas deixei que ele falasse. Ele contou que meu pai tentou questionar o custo do tratamento em mais de uma ocasião. Tinha ido até a administração do hospital para tentar entender como cancelar procedimentos que ainda nem haviam sido aprovados. Perguntou sobre valores de cirurgias que não tinham sido realizadas. Questionou os médicos sobre a possibilidade de alta precoce, mesmo sabendo que eu estava em coma. Pediu aos enfermeiros que não exagerassem nos cuidados. Tudo sob a justificativa de que não haveria dinheiro para bancar nada que não fosse absolutamente obrigatório, como se a minha vida fosse um item opcional de catálogo, um extra caro que ele não queria pagar. Enquanto ele falava, eu encarava a janela. A paisagem do lado de fora era normal demais para ser real. Carros passando, árvores balançando, sombras projetadas pelos postes. Tudo tão comum, tão tranquilo, tão distante do caos silencioso que se instalava dentro de mim. Minha respiração era calma, mas meus pensamentos eram uma nuvem de metal quente. Não havia lágrimas, não havia desespero. Havia apenas uma compreensão crescente, sólida, firme,
do tipo que transforma alguém para sempre. Eu nunca mais seria a mesma. Meu advogado me explicou que a autorização de não ressuscitar foi retirada assim que ele notificou a junta médica, mas que o simples fato de meu pai ter assinado o documento já constituía tentativa clara de negligência familiar. Ele relatou que o hospital havia registrado tudo, que havia testemunhas, que o vídeo tinha sido anexado ao prontuário, que a própria equipe médica ficou chocada. Eles não podiam interferir na decisão da família sem base jurídica, mas assim que ele apresentou a procuração que eu mesma havia assinado anos antes, a situação mudou. A partir daquele momento, meu pai não tinha mais autoridade nenhuma sobre minhas decisões médicas. Ele desapareceu do hospital desde então, como se tivesse percebido que sua presença só complicaria mais seu papel naquela história. O vídeo permaneceu comigo. Eu o assisti mais uma vez no fim daquele dia. Não porque eu quisesse sentir dor, mas porque queria registrar cada detalhe do tom de voz dele, da postura, da frieza. Era quase impossível acreditar que aquele homem tinha algum dia segurado minha mão quando eu era criança, que algum dia tinha me levado para a escola, que algum dia tinha me dado conselhos sobre vida, que hoje soam vazios e hipócritas. Era difícil conciliar a imagem de pai protetor que eu construí sozinha na infância com o homem que eu via agora, preocupado apenas em não acumular dívidas caso eu morresse. Eu não senti raiva. Raiva demanda um tipo de apego que eu já não tinha. O que eu senti foi um tipo de morte interna, uma ruptura final, com qualquer expectativa emocional que ainda sobrevivia debaixo das camadas de mágoas acumuladas. Os dias de internação seguintes foram estranhos. Eu passava mais tempo observando do que falando. A equipe médica fazia perguntas simples para testar minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha coordenação. Eu respondia apenas o necessário. Não me interessava conversar sobre banalidades. Minha mente estava afiada, focada apenas em uma coisa: entender até onde meu pai tinha ido, enquanto acreditava que eu estava morrendo. Meu advogado, sempre que aparecia, trazia notícias novas e cada uma delas parecia pior do que a anterior. Ele me informou que, durante o período em que eu estava em coma, meu pai tinha tentado acessar minha conta bancária militar. Tentou retirar valores alegando que precisava cobrir custos médicos, mesmo sem ter sido autorizado a usar qualquer documento meu. Ele tentou vender objetos pessoais da minha casa, alegando que seriam para despesas futuras. Ele deixou claro, sem pudor algum, que não pretendia colaborar com gastos que pudessem comprometer o futuro financeiro da família, como se eu fosse um investimento ruim que precisava ser cortado do orçamento. Enquanto isso, eu me recuperava lentamente. Minha força física voltava aos poucos. Minha mente já estava mais firme do que nunca. A enfermeira que cuidava de mim comentava que eu parecia focada, determinada, quase silenciosa demais para alguém que tinha acabado de escapar da morte. Ela não sabia que eu estava planejando algo que não envolvia gritos, discussões ou confrontos, algo muito mais profundo. Eu não seria pequena como ele foi. Eu não tentaria feri-lo com palavras. O que eu faria seria algo que ele nunca poderia desfazer. Quando finalmente recebi a previsão de alta, minhas mãos estavam firmes o suficiente para segurar uma caneta sem tremer. O médico me explicou sobre fisioterapia, acompanhamento neurológico, descanso absoluto. Eu aceitei tudo com um aceno. O que ele não sabia é que naquela mesma noite eu pediria ao meu advogado uma conversa sobre os próximos passos. Eu queria entender qual seria o caminho legal, financeiro e estratégico. Queria saber quais peças eu precisava mover para desmontar tudo o que meu pai acreditava controlar. Cada ligação que ele fez, cada documento que assinou sem meu consentimento, cada frase dita no hospital, tudo seria usado com precisão cirúrgica. No último dia antes da alta, meu advogado entrou carregando uma pasta vermelha. Ele a colocou no meu colo e disse que ali estavam todas as evidências que eu precisava. Cada registro, cada assinatura, cada tentativa de acesso às minhas contas, cada papel que ele preencheu enquanto acreditava que eu morreria. Eu passei os dedos pela capa e senti um estranho tipo de energia percorrendo meu corpo. Eu sabia que aquele objeto mudaria tudo. Ele não representava apenas prova. Representava devolução. Representava justiça. Representava a vida que eu recuperava e a que ele perderia.
Quando assinei os documentos finais de alta médica, senti um fio de ar frio passar pela sala, como se o hospital inteiro estivesse ciente de que eu estava prestes a cruzar uma fronteira invisível. A enfermeira me ajudou a levantar, ajustou as muletas, conferiu meu curativo. Eu agradeci com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela não tinha culpa de nada. Ninguém ali tinha. Apenas ele. Ao deixar o hospital, meu advogado caminhou comigo até a porta. Ele me ofereceu ajuda, mas eu recusei. Eu precisava dar os primeiros passos sozinha. Precisava sentir o peso do meu próprio corpo, da minha força voltando, da minha vontade intacta. O vento do lado de fora me acertou no rosto, como se fosse uma afirmação de que eu estava viva, inteira, consciente e pronta. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas eu não era mais a mesma. Não havia espaço para fragilidade, para inocência, para ilusões sobre laços que nunca existiram de verdade. Eu desci cada degrau com firmeza, respirando fundo, sentindo a dor nos músculos como um lembrete de que eu tinha sobrevivido. E enquanto caminhava para o carro que me levaria de volta à vida real, uma única frase atravessou minha mente com a nitidez de um tiro certeiro. Agora é a minha vez, e ele nunca vai ver o que está prestes a acontecer. Voltar para casa depois de semanas internada foi como entrar em um lugar que parecia familiar apenas na planta baixa, mas completamente estranho na energia. Eu tinha a sensação de que havia ido embora há anos, talvez décadas, e retornado como alguém que não se encaixava mais naquele espaço. Meu pai não apareceu para me buscar no hospital, nem se ofereceu para pagar um táxi, nem sequer escreveu uma mensagem perguntando se eu precisava de algo. A ausência dele não surpreendia, mas ainda assim preenchia o ar de um jeito peculiar, como a sombra de um móvel pesado que foi removido, mas deixou a marca no carpete. Cheguei em casa usando muletas, com a perna direita ainda dolorida e a cabeça latejando num ritmo lento e constante. Quando abri a porta, a primeira coisa que senti foi a mudança no cheiro. Meu lar sempre teve um aroma de madeira e café queimado, o resultado de manhãs apressadas antes de ir para o quartel. Mas naquela tarde, o cheiro era de poeira velha, misturada com desinfetante barato, como se alguém tivesse limpado às pressas para fingir cuidado. As luzes estavam apagadas e a sala parecia menor, apertada, como se a presença invisível de alguém tivesse esticado as paredes e deixado o ambiente desconfortável. Percebi rapidamente que faltavam objetos. Meus porta-retratos na estante desapareceram. O pequeno rádio antigo que herdei da minha avó não estava mais no aparador. A manta verde-oliva que eu sempre deixava dobrada no sofá também tinha sumido. Era como se parte da minha existência tivesse sido apagada durante o período em que estive inconsciente, como se alguém tivesse tomado a decisão de reorganizar o espaço para que eu coubesse cada vez menos nele. E olhando para o canto da sala, vi algo que explicou mais do que qualquer documento. Caixas empilhadas, algumas abertas, outras lacradas, todas com meu nome rabiscado em etiquetas improvisadas. Meu pai já tinha começado o processo de empacotar minha vida. Caminhei lentamente até a cozinha. Havia papéis sobre a mesa, contas abertas, extratos bancários impressos, uma pasta azul clara com recibos soltos. Não era minha pasta. Eu reconheci a caligrafia dele nos cantos dos envelopes. Curiosa, aproximei-me e puxei um dos papéis para ver melhor. Era uma carta de cobrança. Outro papel mostrava um pedido de empréstimo em meu nome. Outro, ainda mais perturbador, revelava uma tentativa de transferência bancária não autorizada. Minha assinatura falsificada aparecia em mais de um documento. Meu coração não acelerou. Ao contrário, tornou-se um bloco de pedra, pesado, inquebrável. Eu não conseguia decidir o que doía mais. A frieza com que tentaram me descartar ou a ganância de tentar lucrar com minha quase morte. Enquanto folheava os papéis, ouvi passos pesados no corredor e reconheci de imediato o ritmo impaciente. Meu pai surgiu na porta da cozinha, segurando uma sacola plástica cheia de correspondências. Ele não sorriu. Não disfarçou surpresa por me ver em pé. Não perguntou como eu estava. Apenas disse, com a entonação de quem reclama do preço do gás, não da própria filha: "Você chegou cedo demais." A frase ficou suspensa no ar como um tapa sem mão. Não havia preocupação no olhar dele, nem alívio, nem remorso. Havia apenas incômodo. Ele largou a sacola sobre a mesa com força suficiente para espalhar cartas e folhetos.
Olhei para ele como se estivesse vendo um estranho entrar na minha casa. Ele parecia menor do que lembrava, talvez pelos ombros caídos, talvez pela maneira rápida com que desviou o olhar quando percebeu os papéis que eu havia visto. Tentei manter a voz neutra quando perguntei sobre os documentos, mas ele não permitiu que eu terminasse a frase. Disse que precisava organizar minhas coisas, que era melhor esvaziar a casa antes que eu fizesse bagunça de novo. Bagunça. Ele falava do acidente como se eu tivesse derrubado um copo de vidro, não quase perdido a vida. A madrasta apareceu segundos depois, segurando um pano de prato e com a expressão azeda de sempre. Ela me observou da cabeça aos pés, como se analisar minha debilidade física pudesse lhe dar alguma vantagem. Com um sorrisinho duro, comentou que o hospital havia ligado 3 vezes pedindo informações financeiras e que meu pai quase teve um treco ao ver que alguns procedimentos não estavam cobertos pelo seguro militar. O modo como ela riu ao dizer isso foi o ponto mais revelador de toda a cena. Eles esperavam que eu não voltasse, ou, pelo menos, que voltasse fraca o suficiente para não questionar nada. Eu não respondi a nenhum dos dois. Apenas continuei observando cada detalhe da casa com olhos clínicos, como se estivesse analisando um campo de batalha. A distribuição dos móveis, os objetos que sumiram, as caixas empilhadas, os papéis sobre a mesa. Tudo revelava uma história que já estava escrita antes mesmo de eu despertar. Eles tinham se preparado para viver num mundo onde eu não existia mais, e estavam incomodados porque eu havia estragado esse plano simplesmente respirando. Caminhei até meu quarto, mas ao entrar, senti o impacto de outra traição silenciosa. Minhas gavetas estavam abertas, muitas vazias. Minhas roupas estavam jogadas em sacolas. Meu computador não estava mais sobre a escrivaninha. No lugar, havia uma caixa com adesivos de transporte. Peguei uma camisa minha no chão e percebi que ainda estava com o odor de algum produto químico, como se tivesse sido lavada às pressas para esconder algo. Ali, naquele momento, percebi que eles não apenas estavam se preparando para minha morte. Eles já tinham começado o processo de apagar minhas pegadas enquanto eu ainda lutava entre a vida e a morte. Sentei na borda da cama e deixei o peso do corpo cair devagar. A dor na perna pulsou, mas eu a ignorei. Minha mente não estava mais no meu corpo. Estava flutuando sobre tudo, observando tudo com olhos frios, calculistas, os mesmos olhos que eu aprendi a ter nas operações mais duras da minha carreira. Respirei fundo e deixei a raiva se dissipar antes de se transformar em impulso. Raiva não me serviria para nada ali. O que eu precisava era de clareza, e eu tinha. Pouco tempo depois, meu advogado me mandou mensagem perguntando se eu havia chegado bem em casa. Não respondi de imediato. Eu precisava entender onde pisava antes de qualquer movimento. Continuei analisando os papéis, tirando fotos, enviando tudo para ele em silêncio. Não queria enfrentar meu pai naquele momento. Não valia a pena. Ele não tinha culpa de ser ignorante em tantas coisas, mas tinha responsabilidade por tudo o que fez. E responsabilidade era algo que eu sabia cobrar muito bem. Passei o resto da tarde separando o que era meu do que ele havia tentado roubar. Peguei minha maleta militar, onde guardava documentos importantes, mas percebi que estava mais leve. Eles mexeram ali também. Provavelmente procuraram qualquer informação que pudesse lhes render dinheiro. Mas o que eles não sabiam é que os documentos realmente valiosos estavam no quartel, trancados em nosso sistema interno. Aquilo que eles tentaram pegar era só poeira perto do que eu realmente guardava. Quando a noite chegou, a casa parecia ainda mais estranha. O silêncio entre nós era pesado, quase sólido, mas também carregado de uma verdade que ninguém dizia em voz alta. Eles me queriam fora dali, não por falta de espaço, mas por conveniência, por frieza, por ganância. Eles não esperavam que eu voltasse, e meu retorno não era bem-vindo. E enquanto eu observava meu pai sentado na sala mexendo no celular como se nada tivesse acontecido, senti algo dentro de mim mudar de forma definitiva. Eu não estava mais triste. Eu não estava mais ferida. Eu estava pronta, e ele ainda não tinha a menor ideia do que estava por vir. A madrugada daquela primeira noite em casa foi uma das mais longas da minha vida. Não por causa da dor no corpo, que latejava como um lembrete constante de que eu estivera a um fio da morte, mas pela consciência crescente de que havia um segundo tipo de ferimento, muito mais profundo, que não podia ser tratado com antibióticos nem com fisioterapia, o
O ferimento moral de descobrir que, enquanto eu lutava pela vida presa a máquinas, pessoas que dividiam meu sobrenome lutavam para decidir quem ficaria com o quê quando eu finalmente morresse. Deitada na cama, incapaz de encontrar uma posição confortável por causa das cicatrizes, ouvi cada passo, cada porta fechando, cada sussurro vindo do corredor. Meu pai e minha madrasta conversavam em voz baixa, mas toda a casa é cúmplice de quem presta atenção. Pelas frestas, pelas vibrações das paredes, pelas pausas entre uma frase e outra, fui juntando pedaços de uma conversa que dizia muito mais do que eles imaginavam. Falavam de prazos, de cobranças, de um dinheiro que não devia ter dado errado, de empréstimos que ela nem vai notar, e de algo que eles chamavam de solução final, expressão que me deu um calafrio tão forte que precisei apertar os lençóis com força, para não deixar escapar um gemido. Quando finalmente adormeci, foi um sono leve, inquieto, interrompido por uma pressão no peito que me fazia despertar em intervalos curtos. Por volta das 5 da manhã, ainda escuro lá fora, levantei com dificuldade e fui até a cozinha. Minha perna doía, mas nada comparado ao que senti ao voltar a ver aqueles papéis na mesa, como se tivessem me esperado a noite toda. Acendi a luz. A lâmpada tremulou antes de estabilizar, lançando um brilho amarelado sobre as folhas amassadas, extratos manchados, envelopes rasgados. Aquele território caótico me pertencia mais do que eu imaginava. Meu pai tinha deixado tudo ali, talvez por negligência, talvez por soberba, talvez por simplesmente acreditar que eu seria incapaz de compreender qualquer coisa na condição em que estava. Mas eu compreendi. Compreendi desde a primeira linha do primeiro extrato que abri. Era uma transferência bancária de alto valor feita enquanto eu estava em coma. Um empréstimo no meu nome, com minha assinatura. Ou melhor, com a tentativa patética de imitar minha assinatura. Reconheci imediatamente a distorção na letra. A forma como o R era muito curvado, o L muito alto, o T atravessado demais. Não era meu traço militar reto e firme. Era a mão de alguém tentando ser eu. Minha respiração não acelerou. Minha mão não tremeu. Algo dentro de mim endureceu, congelou, calcificou em um lugar onde nada derrete. Continuei vasculhando. Outro documento mostrava que meu pai havia tentado acessar minha conta militar. Para isso, assinou uma declaração falsa dizendo que eu o havia autorizado verbalmente, antes do acidente. Outra folha revelava um pedido de antecipação do meu seguro de invalidez, como se ele tivesse pressa para receber o dinheiro antes mesmo de saber se eu acordaria. E mais folhas surgiram, como se a mesa fosse um poço sem fundo de fraudes. Cada papel era uma camada de traição. Cada assinatura falsa me mostrava que a decisão de me deixar morrer não tinha sido um impulso, mas parte de um cálculo frio, organizado, quase administrativo. A sensação estranha era que nada daquilo me chocava. Doía, mas não surpreendia. Era como se eu tivesse passado a vida inteira esperando esse momento sem admitir para mim mesma. Como se tivesse aprendido desde cedo que meu pai era um homem que media amor com números e relações com vantagens. Mas ver isso transformado em documentos oficiais, assinaturas falsificadas, pedidos de empréstimo em meu nome, era como observar o esqueleto nu de algo que sempre existiu debaixo da superfície, mas que eu nunca havia tido coragem de olhar de frente. Fui até o quarto dele, guiada pela necessidade de entender o todo, não apenas os pedaços que ele deixara pela casa. A porta estava encostada e, ao empurrá-la, encontrei um ambiente tão bagunçado quanto a cozinha. Papéis espalhados pelo chão, uma pasta preta caída ao lado do colchão, contas empilhadas como se ele tivesse tentado escondê-las, mas desistido no meio do caminho. No canto direito da escrivaninha, havia uma calculadora velha, com a tela iluminada, mostrando números congelados. Ele provavelmente tinha adormecido fazendo contas que não fechavam. A cena inteira parecia o retrato exato de sua vida. Uma grande tentativa de equilibrar dívidas, expectativas frustradas e culpas que ele nunca admitiria. Aproximei-me da pasta preta e a abri. Ali estavam as dívidas que ele nunca confessou. Valores astronômicos, parcelas atrasadas, cartões estourados, inclusive empréstimos antigos que ele tinha feito usando bens que não possuía. Havia também comprovantes de compras em lojas caras, gastos com viagens curtas, jantares em restaurantes que ele nunca teria condições de pagar.
a não ser que estivesse usando dinheiro que não era dele. Ao lado disso, encontrei algo ainda mais preocupante. Uma carta ameaçadora de uma instituição financeira, avisando sobre o vencimento de um empréstimo de risco, que, se não fosse pago, levaria à tomada de bens. Entre esses bens, estava a própria casa onde estávamos. De repente, tudo fez sentido. Ele não apenas tentou economizar minha vida, ele precisava desesperadamente que eu morresse. Minha morte significaria acesso ao seguro, a pensionamentos automáticos, a compensações militares, a indenizações que poderiam salvar sua pele financeira. Eu era sua última chance de limpar a própria bagunça. E ele, de maneira calculada, quase conseguiu. Saí do quarto dele antes que a náusea subisse à minha garganta. Fui para o quintal, onde o ar era mais fresco, mais real. Sentei-me lentamente no banco de madeira que meu avô havia construído décadas antes. Eu sempre sentava ali quando era criança, tentando fugir das discussões dentro de casa. Era meu abrigo. E naquela madrugada silenciosa, voltei a usar o mesmo abrigo. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque estava me preparando para atacar. Enquanto observava o céu escurecendo, senti uma clareza profunda tomar conta de mim. Tudo o que eu havia visto era apenas o início. Se existiam documentos espalhados pela casa, existiam muito mais escondidos. Se ele falsificou minha assinatura uma vez, provavelmente falsificou em vários lugares. Se ele tentou roubar meu seguro, certamente tentou acessar outros benefícios também. Minha vida estava sendo usada como uma ferramenta de sobrevivência dele. E o pior, ele não via isso como erro. Via como direito. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de um laranja brando, voltei para dentro. Peguei cada documento e coloquei em ordem cronológica sobre minha cama. Tive cuidado em não rasgar nada, não dobrar nada, não alterar nada. Tudo ali seria necessário. Enquanto o organizava, ouvi passos no corredor. Meu pai apareceu na porta com o cabelo bagunçado e os olhos pesados. Ele olhou para mim e depois para os papéis na cama. Soube imediatamente que eu tinha visto tudo. Por um segundo, o desespero passou por seu rosto, mas ele disfarçou rápido demais para alguém que não tem culpa na consciência. Abriu a boca para dizer algo, mas eu ergui a mão para silenciá-lo. Ele obedeceu, não por respeito, por medo. Aquela foi a primeira vez que percebi que ele tinha medo de mim. Eu não o culpei por isso. Ele deveria. Eu não disse uma palavra. Apenas passei por ele com o passo firme de alguém que sabia exatamente o que faria a seguir. Liguei para meu advogado. Ele atendeu na segunda chamada, a voz calma, mas atenta. Eu disse apenas 5 palavras. Achei o que precisava achar. Ele não perguntou detalhes. Disse que estava vindo. E eu sabia que dali em diante nada mais seria improviso. Era a continuidade de uma guerra declarada silenciosamente no dia em que meu pai assinou minha sentença de morte. Quando desliguei o telefone, senti algo dentro de mim se alinhar, como se eu tivesse encontrado meu eixo. Minha casa estava contaminada pela ambição e pela covardia dele, mas eu não. Eu estava viva. Eu estava consciente. E eu estava pronta para dar o golpe final com a precisão de quem sabe que vingança não é sobre explosão, é sobre cálculo. E meu pai nem imaginava que a queda dele já tinha começado naquela madrugada. Meu advogado chegou pouco depois das 8 da manhã, vestindo a calma que eu sempre admirei e que contrastava brutalmente com o frenesi silencioso dentro da minha casa. Ele me encontrou na sala, onde eu tinha empilhado os documentos em pequenos blocos organizados sobre a mesa de centro. Não havia espaço para improviso. Cada papel estava ordenado como se fossem peças de um quebra-cabeça macabro que meu pai construiu peça por peça, enquanto acreditava que eu estava desamparada, inconsciente, incapaz de reagir. O advogado entrou, tirou os óculos, avaliou a cena por alguns segundos e depois me olhou do mesmo jeito que olhava quando eu comparecia às audiências militares. Com respeito, mas também com uma espécie de cuidado que não era paternal, e sim profissional. Como se estivesse diante de alguém que tinha acabado de voltar de uma guerra, não de um hospital. Ele não se sentou de imediato. Deu uma volta curta pela sala, observando as caixas, a bagunça, as cartas abertas que meu pai tinha deixado espalhadas como pequenas minas terrestres, esperando para serem detonadas. Quando finalmente parou diante da mesa, respirou fundo, abriu a pasta que trazia consigo
e disse que aquela era a hora de falar sem rodeios. E então, com uma naturalidade quase desconcertante, perguntou se eu queria processá-lo criminalmente. A pergunta era direta, mas não agressiva. Era quase técnica, como se estivesse me oferecendo um cardápio de opções legais. Eu não respondi de imediato. Não porque tivesse dúvidas, mas porque ainda queria ouvir qual seria o preço disso. Não para mim, mas para ele. Meu advogado continuou explicando enquanto folheava os documentos. Falsificação de assinatura, tentativa de fraude financeira, tentativa de golpe em instituição bancária, apropriação de bens, abuso de pessoa incapaz e, o mais grave de todos, a tentativa de interferir diretamente na manutenção da minha vida ao assinar uma ordem de não ressuscitar sem minha autorização. Ele descrevia cada ponto com precisão jurídica e profissionalismo, mas à medida que falava, eu sentia minha mente se afastando da narrativa legal e se fixando nas expressões do meu pai na noite anterior. Aquele susto momentâneo, quando percebeu que eu tinha visto tudo. Aquele olhar rápido, que durou 1 segundo, mas dizia tanto. Ele sabia exatamente o que tinha feito. E o que mais me feriu não foi a traição, mas a naturalidade com que ele a carregava. O advogado finalmente se calou e esperou minha decisão. Eu poderia ter optado pelo processo criminal. Poderia ter exigido prisão, multas, exposição pública, humilhação, mas não era isso que eu queria. Eu não buscava vê-lo atrás das grades. Isso seria punição demais. E, ao mesmo tempo, punição de menos. Prisão o transformaria em vítima, em alguém que poderia culpar o sistema, o mundo, até a mim. Não. Eu queria algo diferente. Algo mais profundo. Algo terminado em silêncio. Eu queria que ele enfrentasse as consequências dos próprios atos, não por imposição, mas porque eu retiraria dele a única coisa que o mantinha protegido, o meu nome. Olhei para o advogado, respirei fundo e respondi com voz firme, sem hesitação. Quero acabar com as possibilidades dele, não com a liberdade dele. Ele não sorriu, mas assentiu como se já esperasse essa resposta. Disse que isso exigiria estratégia, paciência e precisão. Não seria barulhento, seria fulminante. Perguntei o que exatamente ele queria dizer com isso. Ele se inclinou, uniu as mãos e me explicou que existia um caminho muito mais cruel, um caminho legal, silencioso, mas devastador, que não envolvia processo criminal, e sim desmonte. Bastaria cortar as pontes pelas quais meu pai sempre transitou. Crédito, documentação, garantias, permissões, poder indireto sobre meus recursos. Cada uma dessas coisas era uma peça que ele movia com a arrogância de quem nunca teme o xeque-mate. Bastava retirar as peças corretas e o tabuleiro colapsaria. Começamos a planejar. Cada passo foi discutido como se estivéssemos montando uma operação militar. O advogado abriu um caderno e anotou as ações por ordem de impacto. A primeira seria cancelar todas as assinaturas falsas em meu nome, que automaticamente seriam reconhecidas como fraude. Isso já derrubaria os empréstimos que ele tentou contrair. Depois, ele recomendou congelar qualquer acesso que meu pai pudesse ter às minhas contas, direta ou indiretamente, informando ao banco sobre o risco de manipulação. Isso impediria que ele usasse meu nome como escudo para proteger investimentos ruins. O próximo passo seria contatar todas as instituições financeiras relacionadas aos documentos que encontramos e abrir disputas formais, anexando as provas de falsificação. Isso não apenas cancelaria os pedidos, como iniciaria uma investigação interna, que meu pai não teria como controlar. Quanto mais ele explicava, mais eu sentia que uma parte de mim, aquela parte que ainda guardava a lembrança de um pai protetor que talvez nunca existiu, se desfazia devagar, como papel molhado. Não havia volta depois daquela manhã. Eu não estava apenas aceitando a verdade. Eu estava abraçando-a como uma arma. O advogado me observou com atenção enquanto eu absorvia tudo, e então mencionou algo que eu não esperava. Poderíamos reverter o empréstimo que ele colocou no meu nome, colocando-o diretamente no dele, como responsável pelas fraudes e tentativas de golpe. Isso significaria que, de uma hora para outra, toda a dívida que ele criou acreditando que eu pagaria seria transferida legalmente para ele. Perguntei se isso era possível. Ele respondeu que sim, e que era simples, desde que eu estivesse disposta a assinar alguns documentos naquele mesmo dia. O sol já entrava pela janela da sala quando ele abriu a pasta dele,
e me entregou 3 contratos. Um era o pedido de cancelamento de acesso. Outro era a declaração oficial de que eu jamais autorizei meu pai a agir em meu nome. O terceiro, o mais importante, era a autorização para que ele desse início ao processo de responsabilização por uso indevido de documento de terceiro. Eu passei os dedos sobre o papel, sentindo o calor da minha pele contrastar com o frio clínico da justiça. Assinei cada um deles com a firmeza que meus músculos recém-reabilitados permitiam. Cada assinatura parecia um recado silencioso. Eu sei o que você fez, e agora você vai aprender o que eu posso fazer. Quando terminei, o advogado recolheu os papéis e me explicou como funcionaria o restante do plano. Ele disse que eu precisava sair de casa o quanto antes. Não por segurança física, pois ele não acreditava que meu pai tivesse coragem para algo além da manipulação financeira, mas para minha própria estabilidade emocional. Eu precisava de distância para pensar, planejar, existir sem a sombra daquele homem pairando sobre cada decisão minha. Eu sabia que ele tinha razão. Permanecer ali era como respirar fumaça. A cada minuto, eu era lembrada do fato de que aquela casa não era minha, e talvez nunca tivesse sido. Ele sugeriu que eu fosse para um local neutro por alguns dias. Disse que poderia reservar um quarto temporário em uma pousada modesta próxima ao escritório dele. Eu recusei. Não por orgulho, mas porque a ideia de me refugiar parecia errada. Eu não estava fugindo. Eu estava recuando estrategicamente. Eu conhecia minha própria força. Conhecia minha capacidade de reorganizar tudo depois de uma tempestade. E se eu estava prestes a começar a maior reviravolta da minha vida, queria estar num lugar que me lembrasse de quem eu era, não de quem eles tentaram me transformar. Após algum tempo, enquanto meu advogado organizava os papéis dentro da pasta, ouvi o som de passos no corredor. Meu pai estava acordado. Ele desceu as escadas com a postura cansada de quem sabia que havia perdido o controle. Seus olhos se fixaram na pasta, nos documentos, em mim, e ali, naquele segundo, ficou claro que ele tinha compreendido algo muito importante. Eu não estava mais em coma, e ele não tinha ideia do que eu seria capaz de fazer desperta. Ele tentou falar comigo, mas o advogado se colocou entre nós com a serenidade de quem sabe que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. Meu pai hesitou, abriu a boca, fechou, pigarreou e então tentou aparentar normalidade. Perguntou se eu precisava de algo. Perguntou se eu já tinha tomado o remédio. Perguntou se eu queria ajuda para me sentar. Era o mesmo homem que tinha assinado minha sentença de morte, agora agindo como se importasse com minha rotina. Eu o observei com uma calma que eu sabia que o desarmava completamente. Não respondi nada. Apenas o encarei até que ele desviasse o olhar, derrotado por algo que não conseguia explicar. Ele não tinha medo de ir para a cadeia. Ele tinha medo de mim desperta, lúcida, consciente, capaz de notar cada movimento dele. Meu advogado me acompanhou até a porta quando decidimos sair dali para finalizar os procedimentos no escritório. Antes de deixar a sala, olhei uma última vez para meu pai. Ele parecia menor, encolhido na própria soberba, tentando entender em que momento eu deixei de ser a filha que ele manipulava com meia dúzia de palavras tortas. Talvez ele nunca tivesse percebido que força, quando não é vista, não significa que não exista. A minha apenas esperou o momento certo para ser usada. A minha alta do hospital não foi o fim de uma batalha. Foi o início da guerra. E naquele dia, com meu advogado ao meu lado e meu pai congelado na sala como se esperasse que tudo se desfizesse como um sonho ruim, eu entendi que estava prestes a fazer exatamente aquilo que ele jamais esperaria de mim. Acabar com o que ele acreditava ser intocável. Ele não sabia, mas a ruína dele já tinha começado. Saí de casa naquela manhã com o mesmo cuidado que usaria ao abandonar um campo de batalha, sabendo que qualquer passo em falso poderia fazer o chão explodir sob meus pés. Meu advogado caminhava ao meu lado com passos firmes e silenciosos, sem comentar nada sobre o que tinha visto dentro daquela casa. As caixas, os documentos, meu pai perdido num papel de vítima frágil que ele nunca teve coragem de encenar antes. Ele sabia que eu precisava de silêncio, e respeito, e espaço para deixar que a raiva se transformasse em estratégia, e não em explosão. Entramos no carro e seguimos para o escritório dele. A viagem durou menos de 20 minutos, mas cada minuto parecia um avanço em direção a uma versão de mim mesma que eu ainda estava conhecendo.
Uma versão que não hesitava mais, que não olhava para trás, que não carregava a esperança infantil de que um pai mudaria de personalidade apenas porque a filha quase morreu. Eu estava deixando para trás não apenas uma casa, mas uma ilusão. Aquela que eu alimentava desde menina, quando acreditava que bastava me esforçar mais para ser merecedora de algum orgulho. Agora eu entendia que o problema nunca tinha sido minha dedicação, mas a incapacidade dele de reconhecer valor em qualquer coisa que não lhe rendesse vantagem. Chegamos ao estacionamento do prédio comercial. O céu estava nublado, mas a luz difusa tornava o ar mais fresco, quase confortável. Subimos pelo elevador e entramos no escritório, onde a recepcionista nos cumprimentou com um sorriso discreto. Ela já sabia quem eu era. Provavelmente também sabia por alto o que estava acontecendo. Mas ninguém ali tinha permissão para comentar nada. Eu gostava disso. A privacidade me fazia sentir no comando. O advogado me guiou até uma sala de reuniões pequena, paredes claras, mesa de madeira pesada, uma única janela que dava vista para a avenida. Ele colocou a pasta vermelha com meus documentos sobre a mesa e começou a organizar o que seria o início da avalanche. Seu método era quase militar, ordenado, impecável, preciso. Ele separou cada papel, alinhou, revisou detalhes jurídicos, fez anotações rápidas num bloco. Depois conectou o notebook, abriu alguns sistemas internos e virou a tela discretamente em minha direção, como se quiséssemos dividir não só a mesa, mas o poder que estávamos prestes a acionar contra aquele homem. Tudo o que fizermos hoje precisa ser feito em bloco, ele explicou. Uma ação isolada pode ser contornada. Dezenas delas simultâneas, não há reação possível. Assenti devagar. Entendia perfeitamente a lógica. Operações militares funcionam assim. Uma infiltração nunca vem sozinha. Ela é sustentada por distrações, cortes de comunicação, retirada de acesso. O ataque certeiro só funciona quando o inimigo tem os dois olhos voltados para o lado errado. O primeiro passo, ele continuou, é cancelar qualquer documento em que seu nome tenha sido usado de forma irregular. Ele abriu o formulário eletrônico enquanto falava. Era longo, cheio de campos que eu jamais teria paciência de preencher, mas ele já sabia o caminho. Digitou, anexou cópias dos documentos falsificados que encontramos em casa e me entregou a caneta. Assinei. A primeira assinatura do dia. O som da ponta da caneta riscando o papel serviu como gatilho mental. Eu estava dando início ao que ele chamou de avalanche. Quando terminamos a primeira parte, ele passou para a segunda. Congelar todas as contas e acessos que ele poderia tentar usar de novo. Meu pai sempre se considerou esperto demais para ser pego, mas o que nunca entendeu é que espertos demais também caem, e geralmente caem na própria armadilha. O advogado fez ligações para o banco, para o setor militar de finanças, para as instituições que tinham emitido o empréstimo e para a agência de crédito. Em cada ligação, ele repetia as mesmas palavras com o mesmo tom profissional. Uso indevido de documento, suspeita de fraude, solicitamos congelamento imediato. O peso dessas palavras era brutal. Bastava serem registradas oficialmente para que todo o castelo de areia de meu pai começasse a rachar. Eu o observava enquanto falava ao telefone e, ao mesmo tempo, sentia uma estranha serenidade me invadir, um tipo de paz sombria. Eu estava me protegendo, mas também devolvendo ao meu pai exatamente o que ele tinha me oferecido no hospital: frieza. Ele me assinou para morrer para economizar dinheiro. Eu assinava agora para que ele encarasse o custo de suas escolhas. E não era vingança barata, era consequência. Depois das ligações, veio a parte mais sensível: a notificação formal às instituições financeiras que haviam aceitado pedidos em meu nome. O advogado redigiu uma declaração descrevendo em detalhes cada falsificação, anexou as cópias que encontrei em casa e formatou o pacote completo para ser enviado por e-mail e por protocolo físico. Eu assinei tudo outra vez, sem hesitar. Cada assinatura parecia cortar mais um fio que sustentava a fantasia financeira do meu pai. A cada página finalizada, eu imaginava a cena inevitável. Meu pai recebendo notificações, ligações, cobranças, tendo a falsa zona de conforto dele ruir de forma silenciosa. Era cruel? Talvez. Mas era exatamente o que ele fez comigo. Só que no meu caso, o preço teria sido a minha vida.
Terminada a parte financeira, seguimos para o que o advogado chamava de seção estrutural, os comunicados oficiais ao Exército. Ele explicou que, como militar ativa, eu tinha direito a uma rede de proteção inacessível para civis. Uma investigação aberta ali teria peso suficiente para derrubar qualquer tentativa de manipulação de documentos. Ele preparou o relatório e pediu que eu lesse tudo antes de assinar. Eu li em silêncio, sentindo uma mistura de dor e força em cada parágrafo que mencionava risco à integridade da militar, tentativa de vantagem indevida, fraude enquanto a vítima encontrava-se incapaz. Quando terminei de ler, assinei sem desviar os olhos do papel. Era uma assinatura que me libertava e o condenava. Depois disso, o advogado recostou-se na cadeira e me encarou com seriedade. Agora vem a parte mais difícil, a emocional. Eu não entendi de imediato. Ele explicou: você não pode voltar para aquela casa. Não hoje, não amanhã, não nos próximos dias. Você precisa de distância para que nada interfira no que começamos aqui. Ele tinha razão. Ficar naquela casa seria como tentar se recuperar em cima dos destroços de um prédio em chamas. Eu precisava respirar ar limpo, pensar sem ruídos, existir sem sentir o cheiro da traição impregnado nos móveis. Perguntei onde eu deveria ficar. Ele sugeriu um apartamento alugado temporariamente por alguns dias e se ofereceu para organizar tudo. Eu quase recusei, mas não havia alternativa. Eu mal podia subir escadas, não podia carregar peso. E a casa onde cresci tinha se transformado num lugar onde eu era uma intrusa, uma inconveniência ressuscitada. Enquanto conversávamos sobre isso, o advogado recebeu uma notificação no celular. Ele verificou rapidamente e virou a tela para mim. Era o registro do primeiro bloqueio oficial concluído. Eu não sorri, mas senti algo dentro de mim aquecer de forma estranha. Não era alegria, não era satisfação. Era a confirmação de que o plano estava funcionando. Assim que finalizamos toda a documentação, ele ligou para um cliente antigo que possuía um pequeno apartamento mobiliado na região central e conseguiu alugá-lo para mim por 2 semanas. Ele cuidou de tudo: contrato, depósito, chave. Enquanto isso, eu permanecia calada, absorvendo cada movimento como se estivesse observando a execução de uma operação cirúrgica complexa. Quando terminamos, ele recolheu os papéis, organizou tudo na pasta e me olhou com aquela calma firme que eu estava começando a interpretar, não como gentileza, mas como compreensão. Saímos do escritório pouco depois do meio-dia. A luz do dia estava mais forte e o vento parecia diferente, menos ameaçador, mais limpo. Ele me levou até o apartamento, deixou as chaves comigo e perguntou se eu precisava de algo. Eu disse que não. Ele insistiu em ao menos subir comigo, mas eu recusei. Precisava de 30 minutos sozinha para entender a mulher que eu estava me tornando. O apartamento era pequeno, simples, mas limpo. Tinha um cheiro neutro, paredes brancas, janelas altas que deixavam a luz entrar sem pedir permissão. Eu entrei devagar, apoiando a muleta de forma firme, e fechei a porta atrás de mim. O silêncio que se instalou ali era diferente do silêncio da minha casa. Não era o silêncio de quem teme, mas o silêncio de quem recomeça. Eu deixei a pasta vermelha sobre a mesa e me sentei. O peso da manhã inteira começou finalmente a pousar sobre meus ombros. Eu parecia cansada, mas não fraca. Era um cansaço produtivo, como o de um soldado após horas preparando o terreno antes da batalha principal. E então, às 3h27 da tarde, o celular vibrou. Era meu banco. Depois, outra ligação. Depois outra. E outra. Não atendi nenhuma. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E aquilo era só o começo. O primeiro desmoronamento estava a caminho. E meu pai ainda achava que a vida dele continuaria igual até a próxima fatura. Mal sabia ele que aquela tarde marcava o início das 24 horas mais longas que ele viveria. As primeiras ligações foram apenas sinais, pequenos tremores antes do terremoto. Eu estava sentada no sofá estreito do apartamento novo, o joelho apoiado numa almofada improvisada, quando o celular vibrou de novo, dessa vez com a insistência de alguém que não desistiria facilmente. Olhei a tela. Número desconhecido. Depois outro. Depois mais 2, quase simultâneos. Deixei todos tocarem até caírem na caixa postal. Não era comigo que eles queriam falar.
Era com a pessoa que ainda acreditava que podia viver a vida inteira sem enfrentar as consequências dos próprios atos. O relógio marcava 15h41 quando decidi levantar para fazer café. A água no fogão borbulhava, e eu ouvia o som como um sinal de presença, um contraponto ao silêncio absoluto que eu mantinha desde que saí de casa. Eu ainda estava cercada pela energia daquela manhã, o planejamento, as assinaturas, o peso dos documentos, mas também por uma sensação inexplicável de que o ar estava mais leve, como se finalmente eu tivesse atravessado uma fronteira invisível entre quem eu fui e quem eu me tornava. Enquanto mexia o pó no filtro, o celular vibrou outra vez. Dessa vez, decidi olhar o identificador de chamadas com calma. Era o banco do meu pai, depois a cooperativa financeira, depois a administradora de cartões. Em seguida, o gerente da agência onde ele mantinha sua conta conjunta com a madrasta. Eu sabia o que cada ligação significava. Os processos que o advogado disparou mais cedo já estavam começando a surtir efeito. Os contratos que ele tentou abrir no meu nome estavam sendo revertidos. O congelamento de acessos havia sido oficialmente registrado. As instituições financeiras começavam a notar que havia algo errado nas movimentações realizadas por ele nas últimas semanas. Era assim que fraudes funcionavam. Silenciosas até o momento exato em que deixam de ser. Quando deixam de ser, nada segura o desabamento. Ao final da tarde, resolvi me deitar um pouco para aliviar a dor na perna. Quando me acomodei na cama estreita do apartamento, ouvi o som de uma notificação de mensagem. Pensei em ignorar, mas alguma coisa, talvez intuição militar, talvez hábito de alerta, me fez pegar o celular. Era a primeira mensagem do meu pai desde que acordei do coma. Me liga. Urgente. Nada mais. Nenhum como você está. Nenhum precisamos conversar. Nenhum estou preocupado. Apenas urgente. E urgência, para ele, nunca teve relação comigo. Tinha relação com dinheiro, com perder o que achava que merecia, com perceber que o mundo não girava na velocidade que ele queria. Eu bloqueei o número antes que pudesse digitar outra coisa. Não porque eu tivesse medo, mas porque não permitiria que qualquer palavra dele interferisse na clareza necessária para o que ainda estava por vir. A noite chegou devagar, arrastando consigo uma sensação de encerramento, mas não de descanso. Dentro do apartamento, o silêncio continuava absoluto. A pasta vermelha permanecia sobre a mesa. Eu percebi que a encarava com frequência, não por apego, mas como quem observa um marco histórico. Ali dentro estavam todas as provas, todos os rastros da ruína dele, todos os fragmentos de uma vida que ele tentou construir sobre minhas costas e que agora desmoronaria sobre a dele. Quando o relógio marcou pouco depois das 20 horas, meu celular tocou de novo. Dessa vez, reconheci o número. Era o advogado. Atendi imediatamente. Ele falou sem rodeios. Começou. A voz dele era firme, mas havia uma tensão controlada, como de alguém que sabe que as próximas horas serão determinantes. Ele me explicou que o banco havia confirmado oficialmente a transferência de responsabilidade pelas dívidas. Todos os empréstimos que meu pai tentou contrair usando meu nome estavam sendo automaticamente transferidos para o CPF dele. O processo não tinha margem para contestação inicial, porque as provas anexadas eram irrefutáveis. A perícia gráfica da assinatura, os documentos encontrados em casa, o vídeo do hospital e a minha declaração oficial. É irreversível por agora, ele acrescentou. E rápido. Um silêncio curto se instalou entre nós. Depois ele disse algo que ressoou fundo dentro de mim. Amanhã até o fim do dia ele não terá mais nada estável. Eu não perguntei detalhes. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Casas hipotecadas, créditos bloqueados, linhas de financiamento suspensas, cartões congelados, cobranças emergenciais, prazos inadiáveis. Era como cortar todos os paraquedas ao mesmo tempo. Ele cairia em queda livre, sem ter tempo de entender de onde veio o golpe. Depois da ligação, desliguei todas as notificações do celular. Não queria acompanhar minuto a minuto. Queria apenas observar de longe, sabendo que o processo estava em andamento. Eu estava deitada quando, por volta das 22h13, o telefone acendeu com uma chuva de mensagens. Minha madrasta. Primeiro um texto curto, depois 2, depois um áudio que apaguei sem ouvir. As mensagens variavam entre perguntas desesperadas e acusações veladas.
O que você fez? Veio seguida de: o banco bloqueou tudo. E depois: seu pai está surtando. E por fim: ele não merece isso. Ri, não de alegria, mas de ironia. Não merecia? Ele quase me enterrou viva para não pagar uma cirurgia. Desliguei o Wi-Fi. Não por cansaço, mas por autopreservação. A noite avançou e eu permaneci acordada, sentindo o estiramento lento dos músculos, enquanto tentava achar uma posição que não machucasse tanto. Não consegui dormir. A noite inteira parecia pulsar com a energia de uma mudança irreversível. No início da madrugada, quando finalmente consegui fechar os olhos por alguns minutos, acordei com o som de batidas na porta do apartamento. 3 batidas, não fortes, mas insistentes. Sentei devagar, apoiando o joelho, e caminhei com cuidado até a porta. Olhei pelo olho mágico. Não era meu pai, nem minha madrasta, nem o advogado. Era o síndico do prédio, um homem de meia idade com expressão neutra. Abri a porta apenas o suficiente para ouvi-lo. Ele me entregou um envelope pardo e disse que havia chegado no balcão da portaria com o meu nome. Agradeci e fechei a porta. Coloquei o envelope sobre a mesa sem abrir. Esperei alguns minutos, respirando fundo, até sentir que poderia enfrentar seja lá o que fosse. Quando finalmente rasguei o papel, encontrei cópias de notificações enviadas para o endereço da casa do meu pai. Todas retornadas, todas marcadas como recebidas eletronicamente, todas contendo prazos e exigências imediatas de regularização de dívidas. Havia também um comunicado da cooperativa avisando que, se o pagamento não fosse feito até o fim do expediente do dia seguinte, a conta seria encerrada por inadimplência agravada. Um dos documentos tinha um resumo que me chamou a atenção. Ali constava a soma total das dívidas abertas e transferidas para o nome dele. O número era alto o suficiente para transformar qualquer pessoa em alvo de penhora compulsória em poucos dias. Fechei o envelope, deixei-o sobre a mesa e caminhei até a janela. A rua lá embaixo estava quieta, iluminada apenas pelos postes e pelo brilho fraco das vitrines de uma padaria que fechava tarde. Fiquei ali por alguns minutos, respirando o ar frio da noite. Eu não sentia remorso, não sentia culpa. Sentia apenas a confirmação de algo que eu já sabia desde o hospital. Sobrevivência não é um pedido, é uma conquista. E ninguém sobrevive permitindo que outros decidam seu valor. Às 3h14, o celular voltou a vibrar mesmo com os dados desligados. Chamadas de emergência ainda passam. Era meu pai. Não atendi. Ele tentou de novo. Depois outra vez. Depois ameaçou deixar mensagem. A voz dele nunca ecoaria naquele apartamento. Eu deixei o celular sem som, virei de lado e fiquei observando a parede branca do quarto, iluminada pelo reflexo fraco da luz da rua. Um pensamento se instalou dentro de mim, sólido como pedra. Amanhã, ele descobriria que foi ele quem construiu a própria ruína. Eu apenas entreguei as ferramentas corretas para que ela desabasse. Quando o amanhecer finalmente surgiu, pálido e silencioso, eu já não estava cansada, nem aflita, nem nervosa. Eu estava firme, pronta, atenta. A primeira notificação do dia apareceu às 07h02. Transação bloqueada. 10 minutos depois, outra. Conta sob investigação. Às 08h32, meu advogado me enviou uma mensagem curta. Ele já sabe. E às 09h17, enquanto eu tomava meu café lentamente, recebi a mensagem que marcava oficialmente o início das horas mais destrutivas da vida dele. Precisamos conversar. Você arruinou tudo. Mas eu sabia exatamente o que responder. Nada. O silêncio ainda era minha arma mais afiada. Quando a manhã se estabeleceu de vez e a claridade tomou conta do pequeno apartamento, o mundo parecia tão calmo que chegava a ser irônico. Porque enquanto eu encarava uma xícara de café morno, a vida do meu pai estava desmoronando como se alguém tivesse puxado o alicerce de uma casa erguida com pressa. O silêncio ali era confortável, quase terapêutico. Mas o silêncio que pairava do outro lado da cidade, na casa onde cresci, era o tipo de silêncio que antecede uma explosão. Eu sabia, mesmo sem estar lá, que meu pai e minha madrasta estavam tentando entender como tudo tinha virado de cabeça para baixo. E mais do que isso, tentando descobrir por que eu não atendia, não respondia, não me explicava. Eles estavam acostumados com a versão de mim que resolvia, que acalmava, que aparecia quando as coisas ficavam difíceis. Eles nunca tinham convivido com a versão de mim que não devia nada a ninguém. Por volta das 9h30 da manhã, o celular começou a vibrar de novo. Uma chamada atrás da outra.
Meu pai, minha madrasta, um número fixo. Provavelmente o gerente do banco tentando intermediar uma conversa, porque a situação tinha escapado de qualquer negociação amigável. Eu deixei tocar até parar. Continuei tomando meu café. Continuei respirando fundo, sentindo o ar entrar e sair dos pulmões com a fluidez que eu não tinha há semanas. A cada tentativa de contato, minha determinação ficava mais firme, mais sólida. Eu não precisava ouvir nada. Não precisava me justificar. Não precisava conceder espaço. Ele já tinha falado tudo o que precisava quando disse ao médico para deixar eu morrer. Nada que viesse agora poderia mudar isso. O advogado me mandou uma mensagem curta pouco antes das 10. Ele foi à sua casa. Eu soube na hora o que isso significava. O plano estava funcionando com a precisão cirúrgica que havíamos planejado. Meu pai, sem entender por onde começar a desmontar o caos que tomou conta da vida dele, fez o único movimento previsível: tentar me encontrar. Tentar me convencer, tentar me manipular pela última vez. E tudo isso porque ele acreditava que eu ainda morava ali, naquela casa que ele praticamente esvaziou enquanto eu estava em coma. Só então me dei conta de quão profundamente ele subestimava minha capacidade de agir. Às 10h14, enquanto eu tentava começar algum trecho de fisioterapia leve recomendada pelo médico, ouvi batidas rápidas, secas e insistentes na porta do apartamento. A primeira trouxe um sobressalto instintivo. A segunda, um acerto de postura. A terceira me fez levantar devagar, apoiando a mão no espaldar da cadeira para não sobrecarregar a perna. Caminhei lentamente até a porta e olhei pelo olho mágico. Não era o síndico, não era o advogado, era meu pai. Ele parecia diferente, não fisicamente, mas na forma como ocupava o espaço. Seus ombros estavam tensos, a testa contraída, o olhar duro. Ele segurava o celular na mão como se fosse uma arma emocional. Bateu novamente, mais forte. Eu permaneci em silêncio. Ele esperou alguns segundos, respirando de forma pesada, quase ansiosa. A madrasta apareceu logo atrás dele no corredor, olhando ao redor como se temesse que alguém estivesse observando. Ela sussurrou algo, mas eu não ouvi. Ele bateu outra vez. Eu sei que você está aí, disse, a voz carregada de raiva contida. Senti o estômago contrair de leve, não de medo, mas de nojo. O mesmo homem que assinou minha ordem de morte agora exigia minha presença na porta como se tivesse direito. Eu continuei em silêncio. A arma mais eficiente que eu possuía. Ele bateu mais 2 vezes antes de tentar o que ele sempre usava quando a raiva não funcionava. A culpa. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso com a nossa família. Nossa família. A frase entrou nos meus ouvidos como um eco distorcido. Ele havia renegado qualquer noção de família, no instante em que decidiu que eu era uma despesa, não uma pessoa. Eu apoiei a testa contra a porta por um instante, respirando fundo. Sabia que continuar em silêncio era a melhor resposta, a única resposta que ele não conseguiria manipular. Depois de alguns minutos, o tom dele mudou. Não era mais agressivo, era desesperado. Eles vão tomar a casa. Você precisa parar isso agora. Havia uma servidão emocional na voz que eu nunca tinha ouvido. A madrasta tentou intervir, dizendo que era mal entendido, que eu estava confundida, que deveríamos sentar e resolver como adultos. Era quase engraçado. Resolver como adultos. Ela mesma havia me tratado como um estorvo útil, alguém para servir de garantia financeira. A voz dela tremia, mas era a tremedeira de quem tem medo de perder conforto, não de perder alguém que ama. O advogado me enviou uma mensagem curta. Ele já sabe do bloqueio completo. Eu não respondi. Apenas continuei observando pelo olho mágico. Meu pai, agora com a respiração pesada, encostou a mão na porta como se aquilo pudesse atravessar a madeira. Aquele gesto me trouxe um déjà-vu amargo. Eu lembrei dele quando era pequena, quando eu tinha medo de trovoadas, e ele aparecia na porta do meu quarto. Batia levemente. Dizia para eu não ter medo. Aquele homem ficou no passado. O que estava no corredor agora era outro, movido por desespero e orgulho ferido, não por amor. Ele insistiu mais alguns minutos, alternando entre pedidos, ameaças veladas e argumentos vazios. Eu não dei um passo para trás, nenhum para frente. Permaneci ali, firme, silenciosa, presente. E ele sabia. Sabia que eu estava ouvindo. Sabia que eu estava ali. Sabia que eu tinha controle total da situação.
E isso o destruía mais do que qualquer processo jurídico seria capaz de fazer. Depois de quase 20 minutos, ele desistiu. Não porque tivesse compreendido algo, mas porque estava sem energia para continuar batendo numa porta que não abriria. Ele se afastou alguns passos e começou a andar pelo corredor, falando sozinho, a mão na nuca, o olhar perdido. A madrasta, irritada por não conseguir arrancar de mim a reação que queria, tentou olhar pela fresta da porta, como se sua insistência pudesse atravessar a madeira. Quando ela percebeu que eu não abriria por nada neste mundo, soltou um suspiro frustrado e puxou meu pai pelo braço. Eles desapareceram pelo hall, mas minha sensação era de que o corredor inteiro ainda estava impregnado daquele desespero. Fechei a cortina da porta, voltei para o sofá e deixei o corpo afundar lentamente. Doeu um pouco. As costelas, a perna, o ombro. Mas era uma dor física suportável. A dor emocional que eu carreguei durante anos era infinitamente maior. E pela primeira vez, eu sentia que essa dor começava a desaparecer, substituída por algo mais sólido e mais limpo. Autopreservação. Pouco antes do meio-dia, recebi outra mensagem do advogado. Ele tentou sacar dinheiro. Não conseguiu. Segundos depois, outra mensagem. A casa foi formalmente notificada. E então mais uma. Ele entrou com pedido de recurso emocional no banco. Recusado. A palavra recusado brilhou na tela como um aviso claro de que meu pai estava descobrindo na prática aquilo que eu já sabia desde o coma. Silêncio é mais devastador do que qualquer grito. Eu passei a tarde no apartamento, organizando mentalmente as próximas etapas. Ainda havia muito a resolver. Contas, relatórios, atualizações militares. Mas naquele momento, nada era mais importante do que manter minha paz. O homem que tentou decidir se eu viveria ou morreria estava agora implorando para que eu o ajudasse a sair de uma ruína que ele mesmo construiu. E isso me trazia uma lucidez quase fria. Por volta das 4 da tarde, recebi a última tentativa de aproximação. Não foi uma ligação, nem um áudio. Foi uma mensagem curta, escrita por alguém que já desistiu da máscara. Se você não voltar para falar com a gente, vai destruir sua própria família. Eu li, respirei fundo e apaguei. Eu não destruí família nenhuma. Eu apenas parei de participar de uma farsa. O sol começou a baixar quando percebi que aquele dia não terminaria em confronto. Terminaria em ausência. E naquela ausência, ele finalmente aprenderia o que eu aprendi no hospital. Não existe som mais ensurdecedor do que alguém que escolhe não responder. O apartamento estava quieto quando anoiteceu. Eu deitei, fechei os olhos devagar e senti algo se desprender de dentro de mim. Não era raiva, nem dor, nem revanche. Era liberdade. E era só o começo. A noite seguinte, a visita frustrada do meu pai ao apartamento foi estranhamente silenciosa. Não o silêncio comum de uma rua tranquila, mas um silêncio carregado de tensão, como se o mundo estivesse prendendo a respiração à espera do próximo movimento. Eu dormi pouco, não por inquietação, mas porque meu corpo ainda não estava habituado à nova rotina. A dor vinha em ondas leves, lembrando-me constantemente do que quase aconteceu e do que ainda estava acontecendo em paralelo, fora daquelas paredes brancas e neutras. Acordei cedo, antes mesmo do sol nascer, com a sensação de que algo havia mudado no ar. Verifiquei o celular, que estava carregando na mesinha ao lado da cama. Havia dezenas de notificações, mensagens não lidas, chamadas perdidas, e-mails, alertas bancários. Eu não abri nenhum. Apenas os empurrei mentalmente para um canto, como quem empurra poeira para longe antes de limpar o chão. Eu sabia que o dia anterior tinha sido apenas o início do colapso. O dia que começava agora seria a queda real. Fiz café e sentei perto da janela da sala. A vista dali não tinha charme algum. Prédios antigos, fios elétricos cruzando o céu, um comércio modesto abrindo as portas. Mas havia algo de profundamente libertador em observar um mundo que não esperava nada de mim, que não exigia respostas, que não me prendia a histórias repetidas. Enquanto tomava o primeiro gole, percebi que o celular vibrava de novo. Era meu advogado. Atendi. Ele tentou contestar as transferências. Ele disse sem rodeios. Foi negado. Eu fechei os olhos por um momento.
deixando o som da voz dele atravessar o silêncio da cozinha. Ele não tem base legal para reverter nada agora. Eu sei. Minha resposta foi curta, mas firme. Ele continuou explicando que meu pai, em desespero, tinha ido até a agência bancária pessoalmente, tentando argumentar com o gerente, tentando transformar a narrativa. Afirmou que tudo era um mal-entendido, que eu estava confusa depois do coma, que ele sempre agiu, pensando no melhor para mim. Mas o banco tinha recebido uma cópia do vídeo, aquele mesmo vídeo em que ele autorizava minha morte para evitar gastos desnecessários. Aquelas palavras, ditas com aquela frieza, eram agora provas anexadas oficialmente. Não havia mal-entendido possível. Não havia narrativa a ser contornada. O gerente se recusou a desbloquear qualquer valor. O sistema estava fechado. A engrenagem da queda já estava girando sem freios. Depois que desliguei, fiquei olhando o vapor da xícara subir e desaparecer no ar. Era quase poético pensar que durante toda a minha vida, eu busquei a aprovação de alguém que agora implorava para sobreviver aos próprios erros. Não era vingança. Era matemática. Era equilíbrio. Por volta das 10 da manhã, recebi uma mensagem inesperada. Meu médico. Ele pedia que eu fosse ao hospital para entregar alguns exames finais e ajustar minha medicação. Eu não pretendia sair naquele dia, mas talvez fosse bom respirar outro ar. Tomei banho devagar, me vesti com cuidado e segui para o hospital de táxi. Ao chegar, fui recebida por uma enfermeira que já conhecia minha história de longe. Ela me conduziu até a ala administrativa. Enquanto caminhávamos pelos corredores, percebi olhares que pareciam carregar uma mistura de respeito e indignação. Eu não era a primeira paciente que quase morrera por negligência familiar, mas talvez fosse uma das poucas que voltou decidida a não morrer de novo, nem física, nem emocionalmente. A assistente administrativa me entregou alguns papéis, e enquanto eu lia, percebi que ao lado dela havia 2 médicos conversando com expressão tensa. Não me interessei. Concentrei-me nos formulários. Até que ouvi meu nome. Olhei para cima. Um dos médicos se aproximou e explicou que, por protocolo, precisariam anexar à minha documentação interna algumas atualizações sobre a investigação que havia sido aberta após o vídeo. Eu assenti, sem emoção. Ele pareceu hesitar antes de acrescentar que o caso tinha sido encaminhado para o setor jurídico do hospital e que parte da equipe, por indignação, reportou o ocorrido ao Conselho Regional de Medicina. Não pela minha queda, mas pela atitude do meu pai ao tentar influenciar o médico plantonista a economizar recursos, se eu fosse morrer de qualquer forma. Eu respirei fundo. O mundo estava descobrindo quem ele era. E não por causa de mim, mas por causa dele mesmo. Assim que saí da ala administrativa, meu celular vibrou novamente. Dessa vez, era uma mensagem longa da minha madrasta. Eu a li, não por curiosidade, mas porque algo dentro de mim queria entender a dimensão da falha moral dessas pessoas. Ela dizia que estavam sendo maltratados pelos bancos, que o gerente foi grosseiro, que os vizinhos já sabiam que a casa estava sob risco de penhora, que meu pai estava desesperado e envergonhado. Dizia também que eu estava exagerando, que família não se destrói assim, que eu deveria voltar para resolver tudo como mulher madura. E então, numa frase final, ela escreveu: "Se você não nos ajudar, vai ter culpa do que acontecer com seu pai." A velha tática do peso emocional. Previsível, obsoleta, ineficaz. Quando estava voltando do hospital, o táxi passou por uma área onde meu celular pegou sinal melhor e uma sequência de notificações apareceu de uma vez. Mensagens de primos, tias distantes, conhecidos de infância, colegas de trabalho dele, todos querendo entender a situação, todos pedindo sua versão, todos tentando arranjar uma explicação confortável para as próprias consciências. Eu não respondi ninguém, não porque evitava o conflito, mas porque eu sabia que a verdade não precisava que eu gritasse. Ela já estava se espalhando por conta própria. E se espalhou mais rápido quando cheguei ao prédio do apartamento e vi uma notificação de e-mail com o título "Urgente, solicitação de entrevista." Era de uma jornalista local. Ela dizia que estava acompanhando a investigação hospitalar e os documentos judiciais públicos referentes à falsificação de assinaturas. Perguntava se eu gostaria de dar minha versão. Eu não respondi.
Encaminhei ao meu advogado. Ele respondeu em meu nome com a frase que eu havia pedido para manter como padrão. No momento, ela não dará declarações. Era o suficiente. À tarde, recebi uma mensagem breve da minha prima, a única pessoa da família que sempre demonstrou genuineidade. Ela escreveu: acabaram de compartilhar um vídeo do seu pai no grupo da família. Meu estômago se apertou por um segundo. Abri o vídeo. Era ele, no quintal da casa, filmado pela própria madrasta. Ele falava com a voz embargada, tentando construir uma narrativa de injustiça. Dizia que estava sendo perseguido, que eu tinha mudado depois do acidente, que ele sempre quis o melhor para mim. Mas o vídeo tinha algo que ele não percebeu. Na mesa atrás dele estavam espalhadas as cartas de notificação, as mesmas que ele tentou esconder. E num momento rápido, a câmera tremeu o suficiente para revelar o envelope que continha a perícia da assinatura falsificada. Minha prima só escreveu: eles se expuseram sozinhos. Eu desliguei o celular e deixei que ele descansasse sobre a mesa. Olhei pela janela. O sol começava a descer, alargando sombras pela rua. Eu não sentia satisfação cruel nem triunfo barato. Sentia apenas um estranho senso de ordem, como se tudo estivesse finalmente encontrando seu lugar. Às 18h10, meu advogado me ligou uma última vez naquele dia. Disse que a casa do meu pai havia sido oficialmente registrada como imóvel em risco de execução por dívida. Disse também que a cooperativa suspendeu qualquer linha de crédito relacionada ao CPF dele e, por fim, informou que o hospital encaminhou o vídeo para a delegacia responsável por casos de negligência grave em ambiente hospitalar. Ele não tem mais como reverter nada, ele concluiu. Eu não disse nada nos primeiros segundos. Apenas absorvi. Isso significa, ele acrescentou com uma pausa significativa, que a queda é total. Quando a ligação terminou, sentei no chão, encostada na parede fria do apartamento, e deixei a realidade entrar por completa. Não como vitória, mas como fechamento. O pai que eu conheci nunca existiu. Existia apenas uma figura moldada por expectativas, por medos infantis, por uma vontade desesperada minha de fazê-lo ser alguém que ele não era. Agora, eu tinha parado de tentar. E ele finalmente era visto pelo que sempre foi. Por todos. Não só por mim. Antes de dormir, recebi uma última mensagem dele. Apenas 2 palavras. Me perdoa. Eu li. E não respondi. Alguns dias antes, ele quis que eu morresse porque era mais barato. Agora, ele queria que eu o salvasse porque era mais confortável. Mas a verdade, finalmente, tinha vindo à tona. E não havia mais volta. O silêncio que eu mantinha não era vingança, era justiça. Aquela noite, depois da última mensagem do meu pai pedindo perdão, eu deixei o celular virado para baixo sobre a mesa da cozinha como quem encerra um livro pesado demais para continuar carregando nas mãos. Não havia alegria, nem tristeza, nem vingança. Havia apenas uma sensação profunda de fim. Um fim que não explodia, mas que se dissolvia de forma lenta, inevitável, como tinta derramada na água. A queda dele não me devolvia nada que eu tivesse perdido emocionalmente ao longo dos anos, mas devolvia a mim mesma o controle sobre minha vida, e isso era mais do que suficiente. Nos dias seguintes, passei a rotina no pequeno apartamento, como quem aprende a morar dentro da própria pele novamente. As manhãs eram sempre iguais. Café simples, a luz entrando pelas janelas altas, o som distante do trânsito. Eu levantava com cuidado, fazia os exercícios de fisioterapia, sentia o músculo da perna responder com hesitação, mas também com força crescente. Às vezes, quando esticava o corpo, percebia que algo dentro de mim também se esticava. Não físico, mas mental, como se eu estivesse recuperando partes esquecidas, partes que ficaram adormecidas por anos em silêncio, partes que eu achava que só despertavam em campo de batalha, mas que agora surgiam na calma branca de um apartamento emprestado. Meu advogado me visitou 3 vezes naquela semana. Sempre discreto, sempre direto. Ele me atualizava sobre os últimos desdobramentos da situação do meu pai, mas falava com a objetividade de alguém que sabia que aquela história estava, enfim, chegando ao limite da interferência jurídica. Disse que a casa já estava oficialmente em processo de execução, que o banco se recusava a negociar qualquer acordo, que as dívidas haviam sido consolidadas em um nível que ele jamais conseguiria pagar. E completou, sem rodeios,
que meu pai agora tinha que lidar com as consequências da própria ganância. Eu apenas escutava. Não havia nada que eu quisesse dizer. A parte dele estava encerrada. O advogado também trouxe documentos que eu precisava assinar referentes à minha própria vida, não a dele. Atualizações militares, mudanças de endereço, confirmação de recebimento de laudo de alta. Cada assinatura que eu colocava no papel parecia me afastar mais do passado e me aproximar do que viria a seguir, como se cada letra do meu nome fosse um passo consciente em direção a uma existência que finalmente pertencia apenas a mim. Quando ele foi embora, deixei a pasta sobre a mesa e decidi fazer algo que não fazia desde antes do acidente: caminhar até a rua, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Coloquei o casaco devagar, ajustei a muleta sob o braço e saí. O ar lá fora estava frio, mas não gelado. Um vento leve tocou meu rosto e me lembrou, de forma sútil, que o mundo continuava girando independentemente das tragédias particulares que carregamos. Andei pela calçada, observando as pessoas passarem, cada uma com sua própria pressa, sua própria história, seus próprios monstros. Caminhei até uma padaria pequena no fim da rua e comprei um pão de queijo, o tipo de comida banal que, por alguma razão, fez meus olhos se encherem de um calor inesperado. Coisas simples têm esse poder, nos lembrar que estamos vivos. De volta ao apartamento, sentei na mesa da cozinha e comi devagar, sentindo o sabor como se fosse a primeira refeição em que eu realmente estava presente. E percebi que, pela primeira vez em semanas, meu coração batia num ritmo normal. Sem explosões, sem acelerações involuntárias, sem o fantasma da voz do meu pai ditando se eu merecia viver ou morrer. Era só meu coração, fazendo seu trabalho silencioso, sustentando um corpo que estava reaprendendo a existir sem medo. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Dorene, a assistente da Secretaria de Habitação, que havia me visitado ainda durante meu período no hospital. Ela disse que tinha conseguido acelerar minha solicitação para um apartamento subsidiado para militares em recuperação. Havia uma vaga disponível em uma cidade costeira a 2 horas dali. O lugar era simples, mas novo, tranquilo e com uma comunidade pequena e acolhedora. Fui tomada por uma estranha emoção que não era euforia, mas algo mais maduro. A percepção de que, finalmente, uma porta se abria para mim. Uma porta minha, sem heranças tóxicas, sem vínculos corroídos, sem expectativas que esmagam. Agradeci a Dorene com sinceridade. Ela me passou as instruções, me enviou fotos do local e disse que o apartamento ficaria disponível em poucos dias. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio, observando a luz que entrava pela janela e se espalhava pelo chão. Era uma luz limpa, fina, quase translúcida, uma luz que combinava com a sensação de recomeço. Naquela noite, sentei na cama e abri o envelope que meu advogado tinha deixado por último. Era a proposta oficial de transferência de estado militar, garantindo que eu poderia dar continuidade ao tratamento numa unidade próxima ao novo endereço. Ao lado disso, havia uma carta formal informando que o Exército reconhecia minha condição de vítima de tentativa de negligência grave por parte de responsável familiar. Uma validação que eu nunca pedi, mas que, de forma inesperada, serviu como uma espécie de fechamento oficial da ferida que ele abriu. Guiada por um impulso calmo, comecei a arrumar minhas coisas. Não tinha muito. Algumas roupas, documentos, a pasta vermelha e uma caixa pequena onde guardava o que sobrou da minha vida antes do acidente. Dobra após dobra, percebi que estava desmontando não só um apartamento temporário, mas todo um ciclo. Quando terminei, sentei no chão, encostei as costas na parede fria e respirei fundo. A casa estava silenciosa, e eu também. O silêncio, pela primeira vez, não era uma arma, era companhia. 2 dias depois, peguei a chave do novo apartamento. A estrada até lá parecia uma linha esticada entre 2 versões de mim, a que quase morreu e a que finalmente escolhia viver. Quando cheguei, o prédio era simples, pintado de branco e azul, com um jardim pequeno na entrada. O mar não era visível dali, mas dava para sentir o cheiro salgado no ar. O zelador me entregou a chave e desejou boa sorte sem saber que aquelas palavras tinham mais significado do que ele imaginava. Ao entrar no apartamento, senti imediatamente algo diferente do que senti no outro.
o temporário. Este parecia vazio de propósito. Parecia pronto. Era meu. A sala tinha um sofá simples, uma cozinha compacta e uma janela ampla que deixava a luz dançar pelo chão. Caminhei devagar pelos cômodos, sentindo cada passo como uma confirmação de que eu estava onde deveria estar. Quando entrei no quarto, deixei a pasta vermelha sobre a cama e a encarei. Ali dentro estava a história inteira, a queda dele, a minha sobrevivência. Mas eu percebi que não precisava mais abri-la. A pasta agora era só um objeto. A ferida tinha se fechado. Mais tarde, enquanto o sol se punha e tingia o apartamento com uma luz alaranjada, meu celular vibrou pela última vez. Era meu pai. A notificação mostrava apenas um nome, sem palavras. Talvez ele tivesse tentado escrever algo. Talvez estivesse arrependido. Talvez estivesse desesperado. Ou talvez quisesse apenas ouvir minha voz, pela primeira vez sem a arrogância de quem se achava dono de tudo. Eu peguei o celular e olhei para ele por longos segundos, sentindo o peso do passado na palma da mão. Depois, apertei o botão lateral e desliguei o aparelho por completo. Coloquei-o dentro de uma gaveta e fechei. O clique seco do móvel soou como o fim de um capítulo que eu não pretendia revisitar. Sentei no parapeito da janela e deixei o vento entrar, frio, limpo, sem história alguma. E foi ali, naquele instante em que a luz do dia se misturava ao início da noite, que entendi o que queria dizer. Não para ele, mas para mim mesma. Eu sobrevivi. Ele não. Não porque morreu, mas porque deixou de existir dentro daquilo que um dia tentou impor como família. E pela primeira vez, senti que a vida estava quieta do jeito certo.